Começar pela notícia que acabou de sair, né, em relação à situação dos afegãos que estão acampados no aeroporto de Guarulhos. Um assunto que a Rádio Bandeirantes já vem acompanhando há vários meses, porque não é uma crise humanitária recente, pelo contrário. O Brasil já há um tempo entrou na rota dessas pessoas, até porque se ofereceu para isso, né, para acolher essas pessoas que estão em situação de crise, tiveram que fugir dos próprios países, deixar tudo para trás para sobreviver a situações de guerra, por exemplo, como é a dos afegãos. Nessa semana, a última contagem falava em mais de 200 pessoas acampadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E houve um surto de sarna entre alguns desses refugiados. Pelo menos 20 pessoas tiveram a doença diagnosticada, que está muito ligada à falta de higiene. Eles não têm acesso ao banheiro, não têm como tomar banho, alguns ficam até um mês sem tomar banho, né? A Prefeitura de Guarulhos vinha falando que não tinha mais condições de cuidar da situação sozinha. E não tem que cuidar mesmo. Isso tem que ser uma responsabilidade federal. E depois dessa pressão, houve a divulgação dessa informação de que esses refugiados serão acolhidos em hotéis. A fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, foi divulgada nas redes sociais do ministro, né? E a gente vai ouvir um trecho aqui. Nós temos providências em andamento no que se refere a investigações, mas principalmente nesse instante a nossa preocupação é garantir condições adequadas para o enfrentamento dessa crise derivada da intensificação da migração, sobretudo de afegãos. Então, nós definimos uma ação emergencial do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essas pessoas vão ter a possibilidade de serem adequadamente acolhidas em hotéis, não só em Guarulhos, mas em outras cidades, até que se estruture uma política definitiva para dar conta desse grave problema. Bom, vamos saber então como é que esse trabalho vai ser feito, porque é uma situação urgente, que exige algo feito quanto antes. Está com a gente na linha o Fábio Cavalcante, ele é secretário de Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos. Fábio, obrigada por conversar com a gente, uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Ana, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos os ouvintes do Bora Brasil, agradecer o espaço. A gente acabou de participar de uma reunião aqui em São Paulo, na Missão Paz, com o Ministério de Justiça, o assessor do secretário nacional e com o coordenador de migrações do governo federal, e foram dados alguns encaminhamentos, né? É importante a gente relembrar que durante toda essa semana o prefeito Guti oficiou todos os órgãos, a Anvisa, e disse que a gente precisava realmente de apoio nesse sentido. A cidade estava no limite do limite e a gente precisava de apoio, e parece que esse apoio dessa vez chegou. Pois é, essa ideia de levar as pessoas para hotéis me parece ter uma facilidade, porque as vagas estão aí. É só negociar com os hotéis para encaminhar essas pessoas. Como é que vai funcionar esse trabalho a partir de agora? Foi dada uma previsão para vocês, Fábio, de quando a retirada dessas pessoas ali do aeroporto de Guarulhos deve começar? A gente tem algumas questões, inclusive o surto de escabiose que está no aeroporto, né, com aquelas pessoas que estão contaminadas. Então, inicialmente, a ideia do governo federal é encaminhar essas pessoas para uma retaguarda emergencial, para um acolhimento emergencial, porque acredito que hotel nenhum vai querer receber alguém com surto de qualquer doença, né, principalmente escabiose, que é uma doença altamente contagiosa. Então, a ideia inicial é encaminhar essas pessoas para um acolhimento emergencial, fazer o tratamento, cuidar dessas pessoas e, em seguida, fazer o encaminhamento para os hotéis sociais ou para as vagas de acolhimento que o Ministério de Justiça e o governo federal estão buscando em todo o país. Mas quando a gente fala em acolhimento emergencial, é o quê, secretário? Porque a própria prefeitura vinha dizendo que não tem mais vaga nos locais de acolhimento aí da cidade, né? Então, onde vai ser? Uma sugestão do secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, do Estado, é que fossem encaminhados para postos do Exército, onde tivessem lugar, retaguarda de cama e de higiene, para que a gente conseguisse tratar dessas pessoas antes de fazer o encaminhamento para os hotéis. Então, acredito que será ou
na base aérea ou em algum ponto do exército para a gente fazer o tratamento dessas pessoas antes de encaminhar definitivamente para um acolhimento. E, secretário, já houve a negociação com esses hotéis? O senhor disse aqui inicialmente que não são hotéis somente da cidade de Guarulhos, mas há hotéis também em outras cidades aqui no estado de São Paulo. Então, queria saber em que pé estão essas negociações, se os hotéis já sinalizaram a vocês que vão poder receber essas pessoas, qual que é o prazo para que essas pessoas sejam mantidas ali nesses hotéis, e as negociações que não são em hotéis de Guarulhos ficam a cargo de quem? O governo federal se responsabiliza? As outras prefeituras vão ser envolvidas? Sei que são muitas perguntas em uma, mas basicamente a gente quer saber como é que vai funcionar esse convênio com os hotéis para garantir que essas pessoas vão ter ali um lugar para ficar. Com certeza. Em Guarulhos, a pedido do prefeito, a gente já vinha fazendo uma busca de alguns hotéis parceiros para que a gente conseguisse acolher essas pessoas. Em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo também estava representada na reunião. Já estão com credenciamento aberto para a população de rua, então alguns desses hotéis seriam disponibilizados para a população migrante, uma vez que a gente não pode misturar o público pela especificidade desses refugiados. Então, com essas questões do credenciamento de São Paulo e com a busca que a gente já estava fazendo em Guarulhos, acredito que será muito, muito mais fácil de fazer esse encaminhamento. A outra pergunta que você me fez em relação à coordenação, né? A ideia é que isso seja tocado em várias mãos, com todos os membros, Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Guarulhos, sociedade civil, mas que seja encampado pelo governo federal realmente, que eles se apropriem da demanda e façam os encaminhamentos, uma vez que eles têm expertise para fazer isso, que eles já têm a Operação Acolhida, onde fazem interiorização de milhões, já chegou a casa de milhões de venezuelanos, né? Sim, exatamente. Agora, a gente está falando só em estado de São Paulo, Fábio? O ministro Flávio Dino não deixa isso muito claro, né? Fala que o acolhimento vai ser em Guarulhos e outras cidades. Mas há alguma coisa aí também alguma possibilidade de que eles sejam levados para fora de São Paulo? Esse foi um dos pontos que a gente de Guarulhos levantou, justamente pela especificidade do refugiado, né? Que isso seja feita uma interiorização. Então, o Ministério de Justiça apontou que está buscando algumas vagas, inclusive em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, para fazer esse encaminhamento dessas pessoas. Ou não será no estado de São Paulo, a ideia é que seja no Brasil inteiro. Aí já para encaminhamento para que essas pessoas possam retomar a vida delas, né? Então, aprender português, por exemplo, ou alguma outra língua que possa ajudar na comunicação, porque esse tem sido um grande problema, né, Bruna? As pessoas não sabem nem pedir ajuda, não tem nem para quem pedir ajuda, porque ninguém fala a língua delas e elas também não entendem português, não entendem inglês, a comunicação fica complicada. Então, esse projeto já prevê um acolhimento nesse sentido também, secretário, de introduzir essas pessoas na realidade do país? Exatamente. Baseado na experiência que a gente tem em Guarulhos, desde o início da chegada desses refugiados, nós tivemos que contratar mediadores culturais para fazer essa mediação, porque muita gente não fala nem o inglês. A gente teve que... Os primeiros que chegaram foram contratados pela Prefeitura de Guarulhos para dar suporte à chegada dessas pessoas, à primeira acolhida. E dentro dos acolhimentos, hoje Guarulhos tem 177 vagas. Dentro dos acolhimentos, nós oferecemos cursos de português e cultura brasileira, porque eles também não entendem da nossa cultura, né? É algo muito distante uma cultura da outra. Então, nós, nos acolhimentos, já fazemos isso, e isso foi apresentado para o governo federal para que eles possam estender isso para todo o território e para toda a operação. Secretário, a gente conversou com o prefeito Guti há poucos dias aqui na Rádio Bandeirantes e ele compartilhou com a gente uma outra questão relacionada aos afegãos, uma dificuldade que vocês tinham, que era exatamente a imprevisibilidade
na chegada desses afegãos aqui ao Brasil. Ele diz pra gente, né, Ana, que a prefeitura não tem como saber quais são os voos, quando chegam, então agora... Não dá para se preparar, né? Não tem como se preparar. Tem razão. Isso foi conversado também com o governo federal, secretário? Há alguma forma de vocês saberem em quais voos essas pessoas estão alocadas, como que elas vão chegar? Porque dá para fazer, Bruna. É só pedir para as empresas aéreas avisarem. É uma pequena organização, acho que uma conversa, né, Ana? Todo mundo tem lista de passageiro. É só a empresa aérea falar, no meu voo tem 5. No outro voo tem 4. Passa para a GRU e a GRU passa para a prefeitura, enfim. Ter como fazer tem, né, secretário? Esse é o nosso maior desafio hoje. O nosso maior desafio realmente é a imprevisibilidade da chegada dessas pessoas. Guarulhos, através do posto humanizado de atendimento avançado ao migrante, atendeu cerca de 4 mil pessoas. Simplesmente que chegavam e batiam e falavam, cheguei, estou precisando de ajuda, e agora? E a gente teve que se desdobrar para atender. Foi a primeira pergunta, exatamente a primeira pergunta que os assessores do Ministério de Justiça fizeram. Qual a previsibilidade de chegada das pessoas? E a gente rebateu, a gente pergunta isso para vocês, que o visto é liberado pelo Ministério de Relações Exteriores. Então, acredito eu que tem uma lista, mas pelo que foi explicado, há um gap entre a autorização do visto e a chegada dessas pessoas. Que as pessoas, elas pegam a autorização no consulado brasileiro ou no Irã, no Paquistão, e elas precisam voltar ou vender tudo ou pegar família para chegar aqui. Então, esse gap é que dificulta a previsibilidade dessas pessoas. Então, a gente também na nossa reunião com o ministro de Portos e Aeroportos foi colocado a ele essa questão. Ele disse que ia conversar com as companhias aéreas para que a gente conseguisse pelo menos ter a previsibilidade de quantas pessoas chegam em cada voo. Porque assim, aí eu vou ficar do lado da Prefeitura de Guarulhos. Isso aí é uma resposta preguiçosa. Porque, há uma dificuldade, o visto demora, mas ninguém vai embarcar sem documento. Você é obrigado a mostrar, sei lá, na nossa realidade aqui, um passaporte, qualquer documento que seja. Vão ver ali na companhia aérea, você é do Afeganistão. Você está numa situação de refugiado, você está aguardando? Sim. Beleza, embarcou, marcou ali na lista e passa esse controle para o aeroporto. Talvez a antecedência não seja tão grande como deveria, né? De 2, 3, 4 dias, sei lá, para que a prefeitura pudesse se organizar, os hotéis, o governo federal. Mas de algumas horas já ajuda. Lógico, a prefeitura hoje está chegando um voo com 10. Já marcamos 10 aqui, né? Eu acredito que qualquer informação seria informação. Exato. Com 1 hora de antecedência a gente já conseguiria se planejar para as ações, coisa que a gente não consegue hoje. Agora, secretário, sendo mais objetivo, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Flávio Cavalcante, secretário de Assistência Social da cidade de Guarulhos. As pessoas que estão lá agora, 208, pelo menos é esse o número que a gente tem, devem sair de lá quando? Bom, a gente está com um número menor, hoje estão 127 pessoas que estão lá. Nós conseguimos, desde terça-feira, fazer o encaminhamento para os acolhimentos. Então, terça e hoje já foi feito, ontem e hoje já foi feito alguns encaminhamentos para os acolhimentos e alguns já seguiram a rota que eles mesmos costumam fazer. E a ideia do governo federal é que isso seja o mais rápido possível. Porém, tem que ter um diálogo com o Exército para ver a disponibilidade desses locais para retaguarda emergencial, e a gente se colocou à disposição na cidade para apoiar qualquer ação. Como o próprio prefeito Guti diz, não é uma obrigação de Guarulhos, mas Guarulhos é humano e sensível à causa. Então a gente precisa ajudar e a gente está disposto a ajudar no que for necessário. Secretário, só para ficar claro aqui direitinho, essas 81 pessoas que foram encaminhadas para acolhimentos são os acolhimentos da cidade de Guarulhos. Ainda não é nada emergencial por causa do surto da sarna, né? E acho que a gente perdeu o contato. Secretário, o senhor me ouve? Não. Secretário? Não. Bom, acho que não. Acho que a gente... O sinal acabou. O sinal oscilou um pouquinho. A gente está conversando com o Fábio Cavalcante, que é secretário da Assistência Social de Guarulhos, porque a gente estava com essa informação, né, Ana, de 208 pessoas, muitas pessoas infectadas. A Prefeitura de Guarulhos, inclusive, tem equipe ali de saúde que forneceu medicação
para essas pessoas contra a escabiose. Há toda essa questão que envolve a higiene pessoal. A prefeitura, inclusive, havia solicitado à Gru Airport a disponibilidade de um banheiro para que essas pessoas pudessem tomar banho, fazer ali as suas necessidades, porque passa por essa questão de higiene. Então, como o secretário nos disse aqui no começo, há uma dificuldade também para abrigá-las em hotéis exatamente por causa da doença. Secretário, o senhor nos ouve agora? Ouço. Acho que a gente teve uma falha só aqui na ligação, que eu te perguntei é o seguinte, só para a gente ter isso bem claro, eram 208 pessoas, agora são 127 que o senhor disse. Então essas 81 pessoas, elas estão em acolhimentos da cidade de Guarulhos ou já é algo emergencial, elas estão isoladas por causa da escabiose? Não, essas pessoas que foram encaminhadas desde terça-feira, elas estão em vagas do Estado. O Estado de São Paulo oferece cerca de 800 vagas, incluindo as vagas de Guarulhos. Então, todas essas vagas, como são cíclicas, as pessoas entram e saem, a gente conseguiu retaguarda, mas essas vagas já existiam, não tem nada de novo nesses encaminhamentos dessa semana. Aí, secretário, acho que para encerrar, pelo menos da minha parte, o que a gente tem de informação é que a Prefeitura de Guarulhos, desde o início dessa chegada aqui desses afegãos ao aeroporto de Guarulhos, tem mantido as refeições dessas pessoas, são 3 refeições por dia, e a Prefeitura mantém isso com uma verba que, inclusive, nem inicialmente estava destinada a essas pessoas, né? É uma verba da assistência social, da pasta do senhor, que estava ali prevista no orçamento de Guarulhos para ser utilizada em outras situações. Mas a Prefeitura bancou e tem bancado essas refeições. Como é que isso vai acontecer nos hotéis? Quem que vai bancar a alimentação dessas pessoas? Como que isso vai ser feito? Exatamente. A Prefeitura, através de um remanejamento financeiro a pedido do prefeito, nós fizemos um encaminhamento de mais de 2 milhões de reais só em refeições para a alimentação das pessoas que ficam no aeroporto. Fora os acolhimentos, fora todos os outros investimentos dos nossos 4 acolhimentos que a gente tem aqui na cidade. A ideia do governo federal é que seja contratada uma diária de um hotel, incluindo 5 refeições. Foi o que eles disseram. Bom, já é um passo bem significativo para essas pessoas que estão ali no saguão, né? Num dos andares do aeroporto de Guarulhos. Vamos acompanhar agora para ver como é que esse trabalho vai ser feito e até que, enfim, que o governo federal abriu os olhos para essa situação, como tinha que abrir, tinha que se mexer. A responsabilidade não pode ficar só para a Prefeitura de Guarulhos, até porque enquanto nada se resolve, essas pessoas estão ali sofrendo. E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O Brasil se ofereceu para acolher essas pessoas. Então, se a gente se ofereceu, tem que fazer por onde. Fábio Cavalcante, secretário de Assistência Social de Guarulhos, obrigada por conversar aqui com a gente. A gente sabe que o senhor está correndo, está em deslocamento, porque acabou de sair da reunião, né? Está indo para a Prefeitura para tratar de mais detalhes dessas ações. Obrigada por conversar com a gente aí nesse meio tempo. Obrigada, secretário. Bom trabalho. Obrigado pelo espaço. Um abraço. Então, só recapitulando, porque a entrevista foi longa, Bruna, basicamente o mais importante aqui hoje o ministro Flávio Dino confirmou, né, o ministro da Justiça, confirmou que esses afegãos vão para vagas de hotéis, mas a Prefeitura de Guarulhos acredita que os hotéis não vão querer receber essas pessoas antes que elas passem por um tratamento para cuidar da sarna, né? Um problema de saúde, uma irritação de pele que é contagiosa e foi adquirida ali por questões de falta de higiene. Então, essas pessoas devem ser encaminhadas. Pelo menos essa foi a sugestão da Secretaria Nacional de Justiça para espaços do Exército, onde há camas, chuveiro e condições de dar atendimento médico para essas pessoas. Depois, elas serão levadas para hotéis. Prefeitura de Guarulhos está conversando com a Prefeitura de São Paulo, que já tem alguns hotéis credenciados para acolher pessoas em situação de rua e podem também começar a acolher no futuro essas pessoas que estão no Brasil como refugiadas. E há conversas entre o governo federal e as prefeituras de Porto Alegre e Rio de Janeiro para que essas pessoas sejam encaminhadas para lá também. Acho que é isso, né? É isso, e a gente aguarda também, né, Ana, uma definição, uma forma
do governo federal, com as companhias aéreas, para que haja também uma previsibilidade em relação à chegada dessas pessoas aqui no Brasil. Porque é o que o secretário insistiu aqui pra gente na entrevista. 1 hora de antecedência já basta. Eles precisam somente saber, olha, em 2, 3 horas, em 1 hora, em 40 minutos, desembarca em Guarulhos um voo com 10 afegãos. Essas pessoas não têm para onde ir. Porque se isso não for feito, inevitavelmente essas pessoas vão continuar no saguão do aeroporto de Guarulhos, porque não há o que fazer. E a Gru Airport também fica numa situação que não tem o que fazer. A concessionária que administra o aeroporto, mas tem um aeroporto, o maior aeroporto da América Latina para administrar, e é um absurdo a gente ter pessoas ali vivendo numa situação como essa, com surto de sarna, num dos maiores aeroportos do país, sem banheiro, sem conseguir realizar ali as necessidades básicas. Tem crianças, tem idosos nesse meio, pessoas que não falam português, que não entendem ali, não conseguem se comunicar dentro do país. Então, é uma situação lamentável e não é possível que uma conversa ali, uma passada de mão no telefone não consiga solucionar essa questão. Estão chegando 5, estão no ar, estão voando. Dá para fazer, gente. É óbvio que dá para fazer. Não precisa dessa formalidade toda, bater um e-mail, passar um fax. Pega o telefone, manda um e-mail, acabamos de embarcar 10 pessoas. E assim vai, né? E a coisa vai sendo resolvida dessa maneira. Vamos seguir acompanhando. Uma outra informação, tinha mais de 200 pessoas lá. O secretário disse que cerca de 80 já receberam encaminhamento. Então, esse grupo que estava acampado ali já diminuiu um pouco. Mesmo assim, são cerca de 120 pessoas ainda que estão por lá, até que algum outro voo chegue, né, Bruna? É isso.